pessoal, mais um Literatos. Hoje nós vamos estar falando de um tema teológico e nesse sentido vamos falar de materiais fundamentais para o estudante de teologia, pregadores, professores de escola bíblica, materiais que são fundamentais. Óbvio que um estudante da Bíblia, um estudante de teologia, ele inevitavelmente ou é um professor de EBD, ou é um pastor, ou é um pregador. Então, essa ideia de você discursar em público e ensinar as outras pessoas aquilo que você aprendeu é indissociável do ofício de estudar a Bíblia, estudar teologia. E assim eu vou também estar indicando materiais para que você, que são relacionados a esta área de você explanar as escrituras. Mas aqui o objetivo do vídeo não é apresentar materiais específicos ou o melhor material, seja lá a melhor teologia sistemática ou o melhor livro de hermenêutica, mas indicar a classificação dos materiais fundamentais para que você possa estudar a Bíblia melhor, para que você possa aprender a Bíblia. Então, vamos começar. O primeiro material, que geralmente é o material primeiro de qualquer estudante, é uma Bíblia de estudo. Então, como eu já disse no vídeo anterior, a Bíblia de estudo geralmente é o primeiro material que a pessoa iniciante vai ter contato em termos de material teológico. Então, assim, a Bíblia de estudo, você vai ter lá um livro que você vai ter grande parte de todos os materiais de uma maneira extremamente resumida, mas de uma maneira prática que você não precisa ter 5, 10 livros na mesa para você estar consultando ao mesmo tempo, porque, pelo menos teoricamente, está dentro da Bíblia de estudo. Então, é o primeiro material. E aí, como eu já disse no vídeo anterior, você procure a melhor Bíblia de estudo. O segundo material, que eu não estou falando aqui por ordem, é um dicionário bíblico ou um dicionário de teologia. Às vezes você tem no mercado um dicionário bíblico de teologia e você tem um dicionário só bíblico e um dicionário de teologia. Qual a diferença entre os dois? O dicionário bíblico vai focar geralmente nos termos que estão na Bíblia, nas expressões, seja uma cidade, seja uma palavra específica. Então, as palavras que estão na Bíblia. Às vezes você tem também as enciclopédias, que a enciclopédia ela não vai simplesmente dar uma definição de uma palavra, mas ela vai prolongar uma discussão sobre um assunto relacionado àquela palavra. Dar detalhes sobre aquela palavra, às vezes aonde aparece essa palavra. Entendeu? Então você tem o dicionário bíblico, o dicionário teológico e a enciclopédia. E nesse sentido, a enciclopédia ela é bem maior em termos de volume. Por quê? Porque ela vai detalhar aquela palavra. Claro, como eu estou dizendo, o objetivo da enciclopédia é um, o objetivo do dicionário é outro. Às vezes a própria enciclopédia ela vai devagar e às vezes não vai dar aquilo que você precisa, que é a definição. Porque ela vai estar falando, dando informações outras sobre aquela palavra. Então você tem um dicionário bíblico, o dicionário teológico, que é sobre termos de teologia, por exemplo, trindade. A palavra trindade não está na Bíblia. Então, às vezes um dicionário bíblico, ele tem termos teológicos, mas às vezes você não vai encontrar no dicionário bíblico um termo teológico. Mas existem dicionários que são bíblicos e teológicos, e existe só dicionário teológico. E o dicionário teológico, por ser focado no tema da teologia, certamente você vai encontrar muito mais termos teológicos num dicionário que é só de teologia do que, às vezes, um dicionário que é de Bíblia
e de teologia, porque ele vai ter que expandir mais. E aí você também tem os dicionários que são bíblicos, teológicos, dicionários bíblicos e os dicionários que são ilustrados. Como já mostrei aqui, aquele dicionário Vida, que ele já vinha em papel de revista, que você tem lá imagens coloridas. Às vezes você tem um dicionário bíblico, um dicionário teológico, que tem ilustrações, mas às vezes as ilustrações são em preto e branco. Às vezes você tem até enciclopédias que têm ilustrações, mas são em preto e branco. Certo aí? Aí nós falamos de Bíblia de estudo, falamos de dicionário, aí temos a teologia sistemática. Teologia sistemática talvez seja o mais fundamental material teológico, porque qualquer estudante de teologia, de Bíblia, você tem que saber sobre os temas principais que a teologia aborda. Doutrina de Deus, doutrina das Escrituras, doutrina do pecado, a escatologia, a doutrina dos anjos, a doutrina do governo da igreja. Então, assim, como você entende todo o escopo de doutrinas da Bíblia. Então, você tem aí, vou dizer alguns materiais, teologia sistemática de Wayne Grudem, tem a teologia sistemática do Erickson, tem a teologias sistemáticas que tem o teor mais apologético. Mas eu indico assim essa do Grudem e do Erickson, por exemplo, que são focadas no tema teologia sistemática. Algumas teologias sistemáticas, elas fogem um pouco, tem outro foco. Por exemplo, a teologia sistemática do Norman Geisler, que ela é mais apologética. Então, não é muito interessante para você estudar uma teologia sistemática, porque o foco, muito embora tenha essa questão, aborda esse tema, mas o foco é outro. Um outro material interessante, necessário, é um livro de hermenêutica bíblica. Então, você tem que saber como interpreta a Bíblia. Então, às vezes, você tem livros que têm exegese hermenêutica. Às vezes, o termo exegético, ele é aplicado da mesma maneira como o termo hermenêutica. Qual a diferença? A hermenêutica é a aplicação da interpretação. A exegese é os métodos ou os fundamentos da interpretação. Muito embora a hermenêutica tenha os métodos, mas a exegese, às vezes o termo exegese, eles são usados como sinônimos, entendeu? Então, um livro de hermenêutica, exegese bíblica, é necessário porque você precisa saber como interpreta a Bíblia, quais os métodos de interpretação. E, infelizmente, a maioria dos crentes, se você for perguntar, chegar na sua igreja, você vai ver que os crentes não sabem como interpreta a Bíblia, não sabem os caminhos. Entendeu? Às vezes aplica errado, a maioria das vezes aplica errado. Isso não significa que os crentes eles não sabem interpretar certos textos. Mas eles não sabem o caminho de como interpreta. Às vezes eles interpretam, mas eles não sabem como chegou àquela conclusão. Muito embora eles possam chegar a uma conclusão certa. Mas é necessário a gente entender como se interpreta a Bíblia. E você tem que estimular na sua igreja estudos referentes à interpretação bíblica. Certo? Um outro material é um atlas bíblico. Um atlas da Bíblia. Porque no atlas bíblico você vai ter informações sobre os lugares, onde fica cada lugar, onde fica a Judéia, Samaria, Galileia, as cidades, porque os filisteus eram inimigos diretos, estavam sempre guerreando ali com Israel, estavam ali em um lugar estratégico, na região onde se situava.
onde fica o Egito, as viagens missionárias de Paulo, por onde Paulo passou, onde ficava a Galácia, porque a Galácia era uma região, não era uma cidade. Entendeu? Então, assim, às vezes a gente lê os lugares bíblicos na Bíblia e a gente fica boiando porque a gente não tem uma noção de localidade onde aqueles lugares estão e o sentido que tem aquela localidade no contexto. Vou pegar um exemplo aqui. A região de Gadara, ou a cidade de Gadara, era uma região ali de maioria gentílica, ou seja, que não era judeu. Entendeu? E aí você vai ver Jesus ali expulsando o demônio do cidadão ali, e você vai ter criação de porcos, porque os judeus não criavam porcos porque o porco era imundo. Então, assim, essa questão geográfica faz a gente ter informações importantes para a gente se situar e entender a lógica da informação geográfica ali. E aí, isso estimula também a gente a aprender, porque quando você vê um atlas bíblico que é ilustrado coloridamente, isso estimula mais. Então, quando você comprar um atlas bíblico, procure um atlas colorido, que tenha mapas colorido, porque a lógica do atlas bíblico é você ver as imagens. Então, se você vai ver as imagens, você tem que ver as imagens coloridas, porque o foco dele é as imagens, muito embora ele vai ter lá comentários sobre aquela região, e às vezes, certos atlas bíblicos, eles vão ter informações arqueológicas também, de peças, moedas, artes, entendeu? E é interessante para você ter. Geralmente, atlas bíblico, um bom atlas bíblico, ele é caro. Por quê? Porque geralmente é um material que tem imagens e imagens coloridas. Então, já falei de Bíblia de estudo, falei de teologia sistemática, falei de hermenêutica, falei de atlas bíblico. Um outro material interessante e imprescindível é o comentário bíblico. E aí a gente tem que ter cuidado de você comprar, porque existem diversos materiais disponíveis no mercado, principalmente em português. Então, por exemplo, eu vou contar a minha experiência. Eu comprei o comentário bíblico Vida Nova, aquele de um volume. Mas eu quase não uso. Eu joguei dinheiro fora, porque eu quase não uso. E hoje eu comprei outros comentários de volume único. Tem um comentário de Chantre que são muito mais exaustivos e profundos. Então você tem que tomar cuidado. Se você comprar um material, use. E para mim ficou inutilizável porque eu já tenho adquiri recentemente outros materiais que são mais profundos. E aí você tem dicionários exegéticos que eles procuram dar o sentido do texto, o foco dele é dar o sentido daquilo, o que é que está explicando no texto, e tem os comentários devocionais, que é a aplicação, como você aplicar. E você tem os comentários também histórico-culturais, como aquele da Vida Nova, que vai explicar o contexto, o sentido de uma parábola, porque ele está usando ali as questões culturais que envolvem as explicações do texto. Às vezes, um comentário comum exegético, ele vai dar essa informação, mas o foco do comentário histórico-cultural é aprofundar em certas informações culturais. E, nesse sentido, o comentário histórico-cultural não é suficiente. Por quê? Porque ele não vai dar a explicação do texto. Ele vai dar um suporte para ajudar na explicação. Porque os comentários exegéticos, o foco dele é explicar o texto na sua inteireza. E, nesse sentido também, quanto mais comentários, melhores. Porque, às vezes, você não tem um comentário que vai conseguir explicar certa passagem, mas você tem outro comentário que vai explicar. Entendeu? E aí você dê ênfase em muitos comentários, infelizmente, os mais caros e os mais técnicos. Vou usar exemplos aqui. Você tem um de Chantre, que, como eu já disse, é um comentário datado, escrito por uma pessoa só, mas você tem, por exemplo, os comentários de volume único aí da Vida Nova,
da Shedd, você tem aquela da, se eu não me engano, da cultura cristã, do Antigo e do Novo Testamento, que são comentários ótimos. Você tem o novo comentário de Beacon, que são comentários exegéticos e expositivos. Você tem o comentário Esperança, que tem completo o Novo Testamento, estão lançando o do Antigo Testamento. Então, você tem os comentários de John Gill, que está sendo lançado. Você tem um comentário de Matt Wade, que é um comentário datado e que tem algumas problemáticas ali, mas é um comentário muito famoso e ele também tem a pegada devocional, apesar de ser um comentário grande, entendeu? Então, e você tem outro material que é interessante, que aí foca na questão da exposição da Escritura, que é um livro de homilética. Você tem vários e bons livros de homilética, que é o quê? A homilética é a ciência de preparar sermões e de expor sermões. A postura que você vai ter quando expor, a ilustração, o uso de uma ilustração, o uso de um testemunho, o uso de uma história, como você se portar em público. Você sabia que, por exemplo, você ficar a todo momento recorrendo à leitura no momento da exposição, você tira o foco de quem está observando? Então, o livro de homilética ele vai explicar isso para você. Então, assim, procure o máximo possível de não estar recorrendo, seja ao texto da Bíblia no momento da exposição, seja ao seu esboço. Por quê? Porque você tira a atenção do ouvinte. Entendeu? Então, a homilética ela vai explicar como você preparar um sermão, como é que o que é um sermão expositivo, o que é um sermão temático, e vai também explicar como você expor os sermões. Isso é uma ferramenta, às vezes as pessoas falam que a homilética, ela ingessa o Espírito Santo. Eu não acredito nisso. A homilética vai lhe dar uma ferramentas interessantes para você fazer um bom sermão e marcar a vida das pessoas através desse sermão. Entendeu? Então, eu acredito que esses são os materiais fundamentais para você entender. Claro que existem materiais secundários teológicos. Né? Você tem, por exemplo, materiais de seitas e heresias, de apologética. Você tem materiais que vai explicar, por exemplo, as parábolas de Jesus, que aí esses materiais eles vão funcionar como um comentário bíblico também, mas um comentário bíblico das parábolas. Então você vai ter diversos outros materiais que vai lhe ajudar de uma maneira secundária a entender e a estudar o texto bíblico. Você tem as teologias do Novo e do Antigo Testamento. Porque as teologias do Novo e do Antigo Testamento, eles são materiais gerais sobre o Novo e o Antigo Testamento. Às vezes, por exemplo, você vai pegar um livro uma teologia do Antigo Testamento, que ele vai explicar livro por livro, de uma maneira bem resumida, os temas dos livros, o que aborda, o contexto, algumas passagens. Então, isso aí é como se fosse um comentário bíblico resumido, mas eles vão dar uma visão geral. Às vezes, tem teologias do Novo e do Antigo Testamento que eles vão ajudar você a entender as temáticas abordadas no Antigo e no Novo Testamento. Por exemplo, Cristo no Novo Testamento, a lei no Novo Testamento, a aliança no Antigo Testamento, o significado da aliança. Entendeu? Então, as teologias sistemáticas, às vezes, elas vão pegar temas que são inerentes, ou as teologias bíblicas, eles vão pegar temas que são inerentes a cada texto do Antigo ou do Novo Testamento, e você vai entender, vai ajudar, vai dar um suporte interessante, mas eles não são, por exemplo, como comentários bíblicos. Eu queria citar aqui ainda um material que é interessante, que são os livros de crítica textual.
E, por conseguinte, os materiais de estudo de grego e de hebraico. Entendeu? Então, a crítica textual vai explicar a questão do texto bíblico, como ele foi formado, as cópias do Antigo, do Novo Testamento, as versões que nós temos em grego e em hebraico, e é como se fosse, de certa maneira, uma bibliologia, um estudo do fundamento da Bíblia. Apesar de que a bibliologia ela vai dizer, em parte, de como foi formado o cânon. Mas a crítica textual ela vai se aprofundar nas cópias que nós temos do Antigo e do Novo Testamento, as diferenças que existem nessas cópias, a transmissão, vai ter essa questão da própria tradução, e aí, inevitavelmente, estudar crítica textual é estudar os originais, e você tem os materiais de estudo do grego e de estudo do hebraico. E aí você tem dicionário de grego, você tem dicionário de hebraico, você tem gramáticas de cada língua, de cada idioma. Eu, particularmente, acho que a grande parte dos textos bíblicos você entende a partir do contexto, a partir da grande parte da hermenêutica, daquilo que a hermenêutica explica. Não que a hermenêutica não fale também dos originais. Mas eu acho que o estudo dos originais é uma parte um pouco mais diminuta, apesar que não deixa de ser importante. Entendeu? Às vezes o problema consiste no mau uso dos originais. Você vai estudar os originais e você vai aplicar os originais de uma maneira errada. Quem não já viu falar que a palavra grega de assembleia ou de eclesia significa chamados para fora? O que é errado. Quem já não ouviu usar de uma maneira errada as diversas palavras amor em grego? Eros, filia. Jesus usa Eros para falar com Pedro. Mas isso significa que Jesus está falando do homossexual com Pedro. Então a gente tem que ter muito cuidado no uso dos originais. Mas, pois bem, pessoal, eu espero que tenham gostado do vídeo. Nós estamos em outras plataformas. Temos o Pix para contribuições. Eu acredito que esse é o geralzão daquilo que você precisa saber sobre materiais teológicos. Muito embora eu tenha indicado certos materiais específicos, os materiais principais temáticos são esses. Espero que tenham gostado e